abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, versículo 22. É uma palavra que todos nós já conhecemos, já temos ouvido várias mensagens. Mas ontem o Senhor começou a ministrar no meu coração de uma forma diferente. Eu fui dormir, orando por várias coisas. E o Senhor começou a falar comigo dentro da palavra. E quando eu tenho assim algumas mensagens que Deus me dá, que eu tenho que acordar logo, anotar, porque eu sinto que é Deus falando. Então a palavra do Senhor, em Mateus 14, 22, diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já de tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E o discípulo, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Observe bem essa palavra. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pai querido, eu te peço nesta noite que tu venha aplicar a tua palavra, Senhor, em nosso coração. Senhor, tu estás aqui, Senhor, neste lugar. Esse lugar não é somente, Senhor, é a tua casa, é o nosso lugar de encontro, é o nosso lugar de agradecimento, é o lugar que nós nos reunimos para louvar. Mas aqui é a tua casa, Senhor. E, Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, Senhor, que essa palavra venha ser ministrada a cada coração daqueles que estão aqui neste lugar e aqueles também que estão me ouvindo, aqueles que estarão ouvindo essa mensagem. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha ser aquele, Senhor, que venha aplicar, Senhor, de uma forma especial essa palavra em cada coração, pois eu te peço, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Bom, todos nós já conhecemos essa palavra, como foi dito aqui. Essa palavra é uma palavra confrontante ao nosso coração. A palavra de Deus nos diz que Jesus ele estava cansado porque ele tinha feito muitos milagres. Ele já tinha passado por um momento de feito a multiplicação dos pães, ele tinha curado muitas pessoas. E quando acabou tudo aquilo que ele tinha feito, ele virou para os seus discípulos e falou assim: olha, vocês vão para o outro lado e eu vou subir ali para orar. Mas eu quero orar só. Eu não quero que vocês me acompanhem, eu não quero que ninguém me acompanhe. Talvez naquele momento de oração, Jesus queria subir ao monte para dizer assim: Pai, eu estou cansado. Eu preciso do renovo. Eu não sei qual foi o motivo que Jesus quis orar só. Mas naquele momento ele quis ficar sozinho para orar. Mas ele deu uma ordenança para os seus discípulos: pegue o seu barquinho, pegue o seu barco e vá para o outro lado, porque eu vou me encontrar com vocês lá. E assim os discípulos fizeram. Eles pegaram o seu barco e foram para o outro lado, e Jesus no alto do monte para orar. Mas a palavra de Deus diz que na quarta
da noite, que devia ser mais ou menos às 3 horas da manhã, entre 3 horas e 6 horas da madrugada, veio sobre eles uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade, e uma tempestade de vento, as ondas elas começaram a se agitar. Eu imagino como que aquele barco ficou, porque eu não me vejo no meio, eu não vejo no barco nem sem tempestade. Imagine com tempestade. Irmãos, e quando nós paramos para pensar em tempestade, tempestade é algo que movimenta, tempestade é algo que dá medo, tempestade é algo que dá enjoo, o movimento das águas dá enjoo, dá medo da morte, porque se aquele barco virasse, eles poderiam morrer, embora todos aqueles que estavam naquela embarcação, eles fossem pescadores, eles eram conhecedores do mar, mas a palavra de Deus nos afirma que eles tiveram medo. Eles tiveram medo. E a palavra do Senhor diz que quando eles tiveram medo, eles olharam para a praia e começaram a gritar: Senhor, socorre-nos. Eles começaram a gritar. Talvez o grito daqueles discípulos tenha sido um grito de pavor. Porque quando a gente está com medo, o nosso grito não é um grito comum, é um grito de pavor. E aqueles homens que conheciam o mar, aqueles homens que conheciam até mesmo a Jesus, eles gritaram naquele momento. Eles tiveram medo. E a palavra de Deus diz que Jesus, vendo aquilo tudo, ele foi ao encontro deles andando sobre as águas. E eu parei um pouquinho para pensar, falei assim, meu Deus, por que Jesus teve o trabalho de andar sobre as águas? Por que, Ramiro? Evangelista. Ele poderia da praia dar uma ordem e falar, vento e mar, acalma-te. Mas ele falou assim, não, eu vou até vocês, eu vou andar sobre as águas. E quando eu comecei a pesquisar por que Jesus andou sobre as águas, é porque naquele momento ele queria mostrar, ele queria se revelar no sobrenatural. Ele queria mostrar que as coisas naturais não era para o homem fazer. Que Jesus, ele veio aqui nessa terra para mudar a lei da ciência, ele veio para mudar a lei da natureza, ele veio para mudar a lei do homem, ele veio para mostrar, eu sou Deus, aleluia, e eu posso fazer todas as coisas. Então Jesus, ele andou sobre as águas ao encontro aquele barco para mostrar o sobrenatural. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, nesta noite. Talvez eu fiquei assim, meu Deus, nós temos visto tantas mensagens falando sobre o coronavírus, sobre morte, sobre tanto medo, sobre tantas coisas. Mas talvez a nossa tempestade seja algo na família. Talvez a nossa tempestade seja algo no nosso interior. Algo no nosso emocional. Talvez a nossa tempestade seja uma doença que você já tinha, que você já enfrentava. Talvez a tua tempestade seja a dor da perda, porque realmente você pode estar passando pela dor da perda. Talvez entrando na área do coronavírus, você pode ter alguém hoje enfermo, seja a tua tempestade. Eu só quero dizer para você nesta noite que Jesus, ele está andando no sobrenatural. Ele não está vendo a ordem humana, ele anda no sobrenatural, porque ele é Deus, aleluia. Oh, aleluia. E ele vai ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro para acalmar o nosso coração. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que quando aqueles homens viram Jesus andando sobre o mar, eles tiveram
medo e começaram a dizer, é um fantasma. Sabe o que isso traz para mim? Que nós não estamos preparados para o sobrenatural de Deus. Nós não estamos. Nós estamos preparados para as coisas naturais. Nós não estamos preparados para o sobrenatural. Talvez nós estamos preparados com aquele homem de veste branca, com as suas vestes até mesmo ensanguentadas, com aquela coroa de espinho, e ele vem ao nosso encontro e ele cura, e nós imaginamos todas essas coisas, mas eu quero dizer, irmãos, que Jesus, ele vai ao nosso encontro, é no sobrenatural, aleluia. E outra coisa também que me chama atenção, é que Jesus, ele vai ao nosso encontro quando não tem mais solução nenhuma. Naquele momento que a gente acha, é o fim da minha história, é o fim da minha vida, é o final de tudo. Ele se revela a nós, aleluia. Ele se revela no sobrenatural e ele diz, eu estou aqui, aleluia, não tenha medo. Quando nós pensamos que não há mais jeito nenhum, aí é nesse momento que o Senhor, ele vem ao nosso encontro. Porque ele quer dizer assim para nós, todos nós, você que está ouvindo e você que está aqui neste lugar, a nossa dependência vem de Deus. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Quando nós dizemos que o Senhor é o médico dos médicos, é porque Ele é. Quando nós dizemos que Ele é o Criador de tudo, é porque Ele é. Ele mostrou para aqueles discípulos, eu sou o grande, eu sou. Quando Ele se apresentou a Moisés, e Moisés perguntou, quem tu és? Eu sou o grande, eu sou. E o Senhor, Ele tem se apresentado a cada um de nós. Eu sou o grande, eu sou, aleluia. Eu sou Deus e eu posso fazer. Nós temos que acreditar naquilo que a palavra de Deus nos diz. E quando Pedro, ele vê aquela situação, é sobre isso que o Senhor começou a tocar no meu coração. E a palavra que Deus tocou no meu coração é, quem somos nós? Nós somos os discípulos que ficam no barco ou discípulos que saem do barco? A palavra de Deus diz que quando Pedro, ele viu toda aquela situação, e Pedro também estava com medo. Interessante que Pedro, ele era pescador, ele era chefe dos pescadores, era o trabalho dele, era a função de Pedro. Pedro, ele tinha essa função de carregado dos pescadores. Os pescadores trabalhavam para ele, mas ele sabia, ele conhecia muito bem o mar. E a palavra de Deus diz que Pedro, naquela ousadia de Pedro era um homem ousado. Ele era um homem que não tinha papa na língua. Ele era um homem, como te diz, impetuoso. O que vinha, ele falava. Então ele tinha uma ousadia. E quando ele vê toda aquela situação, ele diz uma coisa maravilhosa. Senhor, se és tu, faz-me ir contigo. Gente, essa noite eu comecei a chorar. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo dessa maneira. Que muitas vezes nós duvidamos quando Deus, ele está chegando. Porque a palavra de Deus diz, quando ele fala, se és tu mesmo, é porque Pedro ainda estava com dúvida no seu coração. Mas a palavra de Deus diz que Pedro, com a sua ousadia, falou, Senhor, eu quero ir ao teu encontro, eu quero sair dessa embarcação, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero dizer para a igreja de Deus em Vale Cantado, eu sei que não estão todos aqui, eu sei que alguns estão em casa, outros estão nos assistindo, mas vão assistir depois. Eu quero dizer, porque eu estou entrando no sobrenatural. O Senhor está dizendo para nós hoje que nós devemos sair do barco e caminhar sobre as águas e nos encontrarmos com Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Eu devo de viver não nas coisas naturais, mas eu devo começar a viver no sobrenatural de Deus.
E o sobrenatural de Deus, irmãos, é Pedro se levantar naquele barco e andar e ficar tonto com o balanço, levar ondas na sua cara, não enxergar nada, chegar somente um vulto vindo à sua direção, mas ele dizer: Senhor, se és tu, eu quero caminhar ao teu encontro. Aleluia, aleluia. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Que nós devemos, irmãos, caminhar ao encontro de Jesus. E outra coisa que me chamou muita atenção, ele começou a dizer: se és tu, me chama. Me chama. Sabe o que o Espírito Santo de Deus começou a revelar ao meu coração? Que ele pode até ter um pouco de dúvida quando Jesus falou assim: olha, não tem mais, sou eu. Mas quando Pedro ouviu novamente a voz do mestre dizendo: vem, ele se levantou e falou: essa é a voz do meu mestre, eu posso sair do barco, eu não vou sofrer nenhum perigo, porque o mestre falou: vem, aleluias, aleluias. Nós nos focamos muito na ordem que Deus deu para o mar se acabar, e ele nem deu ordem nenhuma, porque o texto fala que quando eles entraram no barco, a tempestade parou. Nesse momento, nessa tempestade, a ordem foi para Pedro: vem. Sabe o que o Senhor está falando para a igreja de Cristo hoje aqui na terra? Saia do barco e viva no sobrenatural. A ordem vem, a ordem vem, a ordem anda, a ordem anda, não fique parado, anda no sobrenatural. Xaracantaramanaya, andar, irmãos, no sobrenatural. Para quem já assistiu aquele filme A Cabana, todas as vezes que eu vejo esse filme, eu choro muito. Choro porque o sentido de paternidade é muito forte. E quando a gente vê aquele pai com aquela dor, e aquele barco começa a se tornar em pinche, e ele começa a se afundar, e ele começa a ver lá a figura de Jesus andando sobre o mar, andando sobre o lago no sobrenatural, e Jesus chega perto daquele barquinho e diz: sai para fora, anda, vem, eu estou contigo. E ele começa a botar um pé, e começa a botar outro pé, e ele começa a andar com ousadia, e ele começa a andar no sobrenatural. Irmãos, nós devemos andar no sobrenatural de Deus, porque o natural de Deus, o natural do homem, nós não teríamos coragem. No natural do homem, aqueles homens que estavam num barquinho, isso eu posso imaginar, que aqueles homens do barquinho falaram: vai não, vai não, vai não, você vai morrer, não vai não, é um fantasma que está lá, não vai não, isso não tem jeito, aleluia, não vai não, já é de 4 dias, está morto, não é, vai não, a pedra é pesada, não vai não. Os homens daquele barquinho podem ter dito para Pedro: fica aí quietinho, mas ele falou: eu vou. Eu ouvi a voz do mestre, e a voz do mestre diz: vem, aleluia. A voz do mestre para nós hoje aqui neste lugar está dizendo: venha. Deixa, irmãos, que o Espírito Santo de Deus comece a invadir o teu coração, começa a arrancar tudo que está lá dentro e começa a viver no sobrenatural de Deus, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que Pedro, com toda aquela ousadia, aleluia, ele andou sobre as águas, mas sentindo o vento forte, ele teve medo. Às vezes nós dizemos assim: não, nós somos servos de Deus, nós vamos ser fortes sempre.
Mentira. Mentira. Não, eu sou servo de Deus. Eu vivo no poder todo dia. Já acordo no poder. Mentira. Mentira. Nós temos um momento de ousadia. E todos nós sentimos o vento forte e temos medo. Todos nós, até eu, quando sentimos o vento, a tempestade, aquela fé toda parece que morre. Muitos de nós, não, vou permanecer assim. Mentira. Confesso para vocês que nós devemos ter um relacionamento diário com Deus. O nosso relacionamento é na leitura da palavra e oração. Mas quando nós sentimos o vento forte, nós temos medo. A gente não quer orar e a gente não quer ler a palavra. Quando a gente sente medo, a nossa tendência é nos acovardarmos. Quando temos medo, nós perdemos a fé. Porque o medo é a ausência de fé. Então, todos nós passamos por esse momento. Não existe ninguém na igreja que é super-homem. O evangelista Ramiro não tem uma capa vermelha. Não tem um S no peito escrito de super. Eu também não tenho um chicote dourado, nem um M de Mulher Maravilha. Também se eu tivesse, só Jesus teria misericórdia. Nenhum de nós somos super-heróis. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento Pedro gritou por socorro. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Que no momento que a nossa fé ela está fraquejando, muitas vezes nós preferimos nos afundar e morrermos sozinhos. Nós não pedimos socorro. O que as pessoas vão pensar de mim? Alguns dizem, ninguém tem nada com a minha vida. Pedro, ele poderia naquele momento ser tão orgulhoso e falar assim, não, eu não vou pedir socorro. Mas ele falou, eu vou pedir socorro. E Pedro, ele gritou, salva-me. Oh, gente. Nós precisamos gritar ao Senhor. Você que quer viver uma vida no sobrenatural de Deus, nós precisamos gritar, Senhor, salva-me. Salva-me, eu estou afundando nos meus problemas, eu estou afundando nos meus orgulhos, eu estou afundando na minha ansiedade, eu estou afundando, Senhor, meu Pai, eu estou afundando, salva-me, Senhor, aleluia. Nós precisamos pedir socorro ao Senhor. E a palavra de Deus diz que naquele momento que Pedro pediu socorro, Jesus o segurou com a sua forte mão. Só que eu falei assim, meu Deus, eu já falei que eu leio o texto, eu passeio no texto. Eu gosto de ficar imaginando. Se eu estou em cima de uma água, e se eu vou segurar alguma coisa, puxar para baixo, a tendência é eu afundar. Não é verdade? Se eu estou em cima e eu vou puxar alguém mais pesado, porque Pedro devia ser mais pesado que Jesus, se eu vou puxar, a tendência é eu ir e me afundar. Mas sabe o que o Senhor me lembrou? Que Jesus, Ele é rocha eterna. Que Ele é rochedo. Então, em meio às águas, irmãos, Ele pediu socorro àquele que podia lhe salvar. Eu não vou pedir socorro a alguém que não possa me salvar, mas eu vou pedir socorro a alguém que possa me chamar, e esse alguém é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. O Jesus que nós servimos, irmãos, Ele pode nos salvar, mas Ele quer ouvir.
Ele quer ouvir a nossa voz gritando por socorro. Senhor, socorre-me. Socorre-me, porque eu preciso da tua mão forte me segurando. E quando Jesus o segurou, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas pessoas, elas estão duvidando hoje do poder de Deus. Ontem eu vi uma pastora contando testemunho que ela acordou de manhã e quando ela foi ao seu pai e ela viu que ele estava com todos os sintomas do coronavírus. E ela falou que aquilo assustou ela. E ela falou que no momento ela ligou para uma enfermeira num hospital particular. E ela começou a contar os sintomas que ele estava sentindo. E a enfermeira virou para ela e falou assim: olha, você pode trazer ele para cá agora. Vai lá. Não, ela mandou fazer um teste da respiração, botando alguma coisa na mão e botando debaixo do nariz para ver como que estava a respiração dele. E ela falou que no momento que ela fez isso, ela ficou mais assustada porque a respiração dele já estava ofegante, né, por causa da falta de ar que dá. E ela falou que a menina do outro lado da linha falou: traz ele agora, ele está no grupo de risco, traz ele para cá agora. Aí ela falou que ele falou, agradeceu tudo, desligou o telefone. Ela falou assim: olha, eu entrei dentro daquele quarto, eu comecei a falar com Deus, eu fiz uma oração de filha, uma oração que doeu minha alma. E quando eu vi aquela menina contando ontem, doeu minha alma de ver ela contando. Ela falou assim: meu pai tem 86 anos. E eu sei que se ele for para o hospital, Senhor, ele não vai voltar. Eu não vou ter o direito de enterrar meu pai. Então, Senhor, se ele está com essa doença, e essa doença é incurável, como as pessoas dizem, tu vai levar ele aqui agora, na minha casa. Pode levar ele agora. Agora, Senhor, se tu tem mais uma oportunidade para ele, tu vai curar ele hoje. Hoje ele vai ser curado, porque eu estou aqui nesse quarto e eu não saio desse quarto sem resposta. Que oração triste é essa? Você pegar e entregar o seu pai. Ela falou assim: não, pastora, se ele morresse lá dentro da minha casa, eu ia ver a morte dele, eu ia velar por ele, eu ia fazer tudo direitinho. Agora, se ele morresse no hospital, eu não ia poder ver o meu pai, eu não ia poder ver meu pai, meus irmãos iriam me acusar, eu ia ter várias coisas, mas eu sei naquele que eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, e aquele que nós cremos, irmãos, é aquele que nós dobramos os joelhos e ele tem resposta para nós. Aleluia! Que dor é ver uma filha: leva meu pai, Senhor, leva, eu te entrego a vida dele nas tuas mãos. E ela falou que levantou, botou de novo o dedo para o nariz, e ela falou que ele com a respiração fraca. Ela foi para a cozinha, fez lá o chá de limão, de mel, de alho, botou não sei o que, essa peixe, botou um monte de mato naquela coisa toda. Eu falei: certo, foi fazer macumba. Ela fui, cada vez que eu mexia, isso eu brincando com ela, cada vez que eu mexia aquele caldeirão, eu falava: Senhor, tu vai curar. E tu vai curar. E ela falou que foi lá e deu o primeiro copo, ele suou. Deu o segundo copo, ele suou. No terceiro copo, ele já pediu comida. E ela falou que fez a sopinha lá, mingauzinho de fubá. E fez, ele suou. E deu banho nele, deu o quarto copo e ele suou. No outro dia, ela falou assim: tá melhor do que eu, porque já pulou da cama, já tá andando a casa toda. Irmãos, ele tem que fazer o teste. Eu falei com ela: vai lá e faz o teste. Mas nós temos que acreditar no poder da oração. Nós temos que acreditar na mão forte do Senhor, que nos põe para cima no momento que clamamos por Ele e pedimos socorro. Ele vem com a sua forte mão para nos socorrer. Aleluia! Oh, aleluia! O que está faltando hoje na humanidade é fé e ousadia.
que está faltando hoje no meio da igreja é viver o sobrenatural de Deus. Viver, o Senhor falou tremendamente comigo a madrugada toda. A madrugada toda o Senhor falando comigo. Anda no sobrenatural. Anda no sobrenatural. Sai do barco. Não fica no barco. Anda no sobrenatural. Seja ousada, Jussara. Seja ousada, a igreja de Deus Vale Cantado. É andar no sobrenatural. Não naquilo que o homem quer, o homem natural quer, mas na direção que Deus tem para nós. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, oh aleluia, que quando Pedro e Jesus entraram no barco, tudo ficou calmo. Sabe o que é, irmãos? É porque às vezes realmente tudo é propósito de Deus. O Senhor queria ensinar algo para os seus discípulos. E nessa noite o Senhor quer ensinar algo para nós. Eu não sei aquilo que você está sofrendo hoje na sua casa. Eu não sei aquilo que você está passando. Mas eu só quero dizer uma coisa. Viva o sobrenatural. Talvez nós não precisamos fazer uma oração como essa minha amiga fez. Talvez não precisamos fazer. Mas alguns nem oram. Nem oram. Corre para o médico sem orar. Resolve seus problemas sem orar. Não pede socorro a Deus. O Senhor está pronto para nos socorrer. Mas nós temos que andar no sobrenatural. Nessa noite eu quero orar com você. Você que está aqui nessa noite, fique em pé. Depois o Ministério do Louvor estará louvando o Senhor. Deus tem falado comigo, irmãos. Ontem nós estávamos em casa. Acabamos de almoçar. Ficamos uns 40 minutos contando coisas que Deus já fez na minha vida. E quando tudo parou, que eu fiquei em casa, eu fiquei sozinha. Os meninos saíram. Eu fiquei sozinha. Eu fiquei pensando assim, Deus não mudou. Deus, Ele não mudou. Quem muda somos nós. Então aquela pastora, mulher que foi formada no fogo, que orava com macumbeiro, feiticeiro, bandido, armado, sem arma, que orava e via as coisas acontecer. O Senhor só falou comigo assim, sai do barco e anda no sobrenatural. Então Deus, Ele tem coisas tremendas para fazer. Aquilo que teus olhos não vê, eu vejo pela fé. Mas eu quero que você enxergue também o sobrenatural de Deus na sua casa, na sua família, no seu ministério. Que você viva o sobrenatural de Deus. E nós vamos orar nesse momento. Oh, aleluia. Eu sinto a graça do Senhor aqui nesse lugar. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Te louvo pela tua presença aqui neste lugar. Te louvo, Senhor Jesus, porque eu sei, Senhor, que tu tens nos chamado. Vem. Oh, aleluia. Tu tem olhado para cada um de nós, Senhor, e tem dito essa palavra. Não fica aí na tempestade. Saia do barco. Ande na tempestade. Caminhe sobre a tempestade. Viva o sobrenatural. Ande ao meu encontro. Ande ao meu encontro. O Senhor tem nos chamado. Vem. Oh, aleluia. Que você aí na sua casa, você possa ouvir essa voz falando com você hoje. Vem. Venha ao meu encontro, saia do lugar de conforto que você está, saia desse lugar que você está aí parado, com medo, saia desse lugar que está te trazendo mais medo ao seu coração e venha ao meu encontro, aleluia, oh aleluia. Vamos caminhar em direção
direção ao milagre. Vamos caminhar em direção a Jesus. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece quando nós nos deitamos, Ele nos conhece quando nós nos levantamos, Ele conhece tudo antes mesmo que vem na nossa boca, e Ele está dizendo para nós: vem, aleluia, oh, aleluia. Desculpa, aleluia. O Senhor está também te chamando. Talvez você tenha tanta fé que você já teve ousadia de caminhar sobre as águas, mas você sentiu o vento, você sentiu o mar e você começou a afundar. O Senhor fala contigo nesta noite: chame por mim. Chame por mim que eu vou ao teu socorro. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso socorro. E Ele vai estender as suas mãos e vai nos segurar. Aleluias, aleluias. O Senhor não vai deixar que nós venhamos a morrer, mas Ele vai nos segurar. Oh, Senhor, que Tu venha segurar as mãos dos Teus filhos e venha nos trazer, Senhor, novamente, Deus, venha nos socorrer, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Aumenta a nossa fé, desperta a nossa fé em Ti, Senhor. Que o nosso amor possa ser aumentado, Senhor, meu Pai. Então, Senhor, eu te peço que todos aqueles que estão aqui e aqueles também que estão nos ouvindo nesta noite, Senhor, que Teu Espírito Santo que está aqui neste lugar possa invadir o nosso coração e possa nos trazer uma nova paz, possa nos trazer um novo amor, uma convicção que Tu estás conosco, Pai. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, Jesus. Ministério de louvor, aleluias.